Nós estamos de volta, programa Questões de Fé. Agora temos música. Anália, do grupo Amirato, vai falar sobre o grupo e depois eles vão apresentar mais uma música com a palavra Anália. Muito bom dia, então. Nós somos o grupo Amirato. Nós trabalhamos com música há quase 15 anos, principalmente com casamento. E aí a gente desenvolve esse trabalho, né, nos envolvendo com o amor dos nossos clientes, com o amor da nossa música, com o nosso amor pela música, com a música que toca cada um de nossos clientes. Então, a gente está nesse caminho com muito prazer, muita honra, assim, desenvolvendo esse nosso trabalho. O nosso contato, ele é feito principalmente pelo site, que tem todas as nossas informações, o nosso contato de e-mail, de telefones, o nosso contato com os nossos coordenadores, e disponível no site www.grupoamirato, com 2 M's, amirato.com.br. E agora a gente vai um pouquinho de Thousand Years. Watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow. One step closer, I have died every day waiting for you, darling. Don't be afraid, I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. Time stands still, beauty in all she is. I will be brave, I will not let anything take away what's standing in front of me. Every breath, every rose has come to this. One step closer, I have died every day waiting for you, darling. Don't be afraid, I have loved you for 1,000 years. Love you for 1,000 more. No, alone I believed I will find you. Time has brought a heart to me. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. I have died every day waiting for you, darling. Don't be afraid, I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. Continuando aqui o nosso comentário, eu falei que duas coisas a gente precisava lembrar e é lembrado aqui no parágrafo 94, são as duas fontes alimentadoras do mundanismo espiritual. Aqui fala de fé subjetivista, mas eu prefiro egoística. Talvez a expressão egoística é melhor
retrata mais o que ele quis dizer como algo que alimenta o mundanismo espiritual. Porque o subjetivismo é positivo, de certa maneira. O que é subjetivo? Nós não podemos dispensar a subjetividade. Então, eu creio que o termo subjetivo aqui deve ser entendido como egoístico. Então, uma fé fechada no subjetivismo, uma fé egoística, onde o próprio eu, o próprio ego tem a primazia. Agora, a fé ela tem um caráter subjetivo e, portanto, a gente não pode colocar essa palavra assim, sem mais nem menos. Por exemplo, quando na profissão de fé exigida no momento do batismo se pergunta para todos, credes em Deus Pai? Todo mundo responde, eu creio, porque a adesão da fé sou eu, é um compromisso pessoal, subjetivo. E também a minha fé, ela tem consequências subjetivas para a minha vida, no sentido positivo e também no sentido negativo. Então, talvez aqui a intenção é uma fé egoística. E esta fé egoística faz com que a pessoa se sinta superior a um formato específico de ser igreja, de ser cristão. E isso é muito comum. Eu sou de determinado grupo, eu sou de determinada corrente na igreja, essa é a melhor. Quem não for dessa está fora, está por fora. Então, isso é muito comum e eu acho que a crítica do Papa é exatamente nessa direção. Você arma para a sua subjetividade, pode ser até uma subjetividade, entre aspas, coletiva, nunca comunitária, obviamente. Mas o que se visa são os próprios interesses. Você quer convencer outras pessoas de que aquilo é o mais correto, aquela sua ideologia é a mais correta. Isso não deixa de ser um egoísmo requintado, porque aí a gente pode mudar, né? A gente pode mudar, a gente pode fazer de maneira diferente. Eu tenho minha convicção, mas eu não vou querer que a outra pessoa que tem convicções cristãs diferentes da minha, que sejam que nem eu. Não posso fazer isso. A outra coisa que ele coloca como fonte da alimentação do mundanismo espiritual é a fé prometeica, que busca a segurança em si mesmo, nas suas próprias ideias, nas suas próprias soluções para resolver o problema. Ou seja, eu vou resolver. O meu projeto é que vai resolver. O meu jeito é que vai resolver as coisas. Esta fé prometeica, como se Deus estivesse fora do processo. Há muita gente que confia muito mais na ideologia do seu partido político do que na graça de Deus, né? A gente sabe disso. Agora, o Papa diz uma frase que é muito importante que a gente reflita sobre ela. Ele diz: aqueles que são irredutivelmente fiéis ao estilo católico próprio do passado. E aqui, o que ele quis dizer com isso? Porque não tem muita clarificação, ou seja, se a gente colocasse isso, daria para entender que o Papa Francisco está rejeitando, fazendo uma ruptura radical com todo o passado da igreja. Não é isso, não é isso. Que o passado da igreja, a forma da igreja ser no começo, na Idade Média, em 1600, em 1800, que não há uma continuidade, que tem que se rejeitar. Ele não está dizendo isso. O Papa também, ele não está dizendo isso por preconceito como contra formas de piedades tradicionais do catolicismo, mas contra aquelas formas tradicionais que também excluem as demais formas de ser cristão católico. Eu diria que esta frase do Papa Francisco se aplica se a gente acrescenta a esta frase aqui, olha, vamos ver aqui,
os conhecimentos, em pessoa. A outra maneira é o neopelagianismo. Pelagianismo é aquele que confia em si próprio e não na graça de Deus. Confia nas próprias forças, falamos, e se sente superior aos outros por cumprir determinadas normas ou por ser irredutivelmente fiel a certo estilo católico próprio do passado. Eu acrescentaria impermeável à misericórdia. Aí a gente vai entender. Quando se é permeável à misericórdia, pode ter o estilo que for. Por isso que agora, no ano da misericórdia, ele autoriza os padres, inclusive aqueles padres que são cismáticos, porque são de uma igreja, São Pio X, né, da fundação lá São Pio X, a antiga turma do Lefebvre, ele agora fala que eles podem absolver e dar o perdão dos pecados no ano da misericórdia. E eles são irredutivelmente fiéis a um catolicismo próprio do passado. E mais ainda, os convida generosamente a se unirem à Igreja Católica sem perderem, evidentemente, o seu ideal, a sua forma, a sua maneira de ser católico. Então a gente precisa entender bem as coisas, né? Porque se você começa a entender que o Papa faz uma ruptura com o passado, você está entendendo mal. Eu não sei se tem tempo de chamar o professor Fenati, não temos tempo, vamos chamar o professor Fenati antes de encerrar esse bloco. Aqui a gente entende que a filosofia é uma formação que complementa a formação teológica. Está associada à formação teológica. A gente acha que o cristianismo, além de ser uma experiência de fé, além de acolher uma reflexão teológica, é também um humanismo. Quer dizer, ele se vale dos recursos da razão para compreender a nossa presença no mundo, a nossa existência, a nossa forma de ser no mundo. Então, a minha inserção, vamos chamar, nessa obra cristã, nessa obra aqui do Centro Loyola, é mostrar como é que pela filosofia, pela discussão filosófica, pelo estudo de temas filosóficos, você pode chegar se aproxima também das questões que interessam o cristianismo. Eu acho que uma dificuldade da vida contemporânea é que muitas vezes, não temos recursos para compreender a intensidade da vida contemporânea. Eu tenho a impressão que locais como esse e outros que existem semelhantes a esse, espalhados pelo Brasil, são muito importantes nesse momento onde a vida parece muitas vezes incompreensível, obscura. Eu tenho a impressão que vale a pena essa insistência em lançar a mão do cristianismo para compreender os dramas da vida. Excelente as reflexões e a contribuição do professor Ricardo Fenati, responsável pela filosofia, pelo estudo da filosofia no Centro Loyola. Voltamos para o quinto bloco do Questões de Fé.